Olá, crianças, bom dia. Nós estamos em mais uma aula nesta quinta-feira, mais uma aula de língua portuguesa nesta quinta-feira, dia 24 de junho. Vocês estão nessa primeira aula de língua portuguesa com a professora Ana Lúcia e a gente vai ficar junto durante 3 aulas de português e as outras aulas, né, que é história, prática de leitura, desenho e arte. Mas nessa aula de língua portuguesa, nós vamos dar início com a leitura diária e vamos ficar ainda com o texto conto. Durante essa semana, vamos ficar com o texto conto. E o conto que nós ficamos nessa semana é A Galinha Ruiva. Nosso gênero estudado é conto e esse que nós estamos estudando durante essa semana é A Galinha Ruiva. Além da leitura que nós já fizemos, nós vamos fazer, nós vamos também ver dentro dessa leitura os elementos da narrativa e também pontuação. Dois temas vistos por vocês nas aulas da TV e vamos dar continuidade agora, colocando também as atividades para vocês resolverem, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui, né, A Galinha Ruiva. Nós temos o texto, você vai pegar o seu livro APS, na página 176, 176, 176 e 177. O texto, A Galinha Ruiva, está escrito nessas 2 páginas, porque ele é tal qual, uma narração tal qual, como se fosse um diálogo. Um diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. No caso do conto, pode ser entre 2 ou mais seres inanimados. Nesse caso aqui, é uma galinha que fala, um porco que fala, um cão que fala, os animais que falam, o porco, o cão, o gato, então, e a galinha. Então, é um conto, e esse conto vai entrar aqui, primeiramente, a leitura, né? E a leitura dele se faz, né? A leitura do conto, ela está na página, que nem eu falei, na página 176. Vocês vão ouvindo, que já a gente entra no programa. Você pega seu livro ápice na página 176, abra e vamos iniciar a leitura. Se você está na companhia do seu instrutor, você faz a leitura com ele. Se não está, você vai pausando o vídeo e fazendo a leitura com a sua professora, que vai ser a sua instrutora agora. Bem em cima tem leitura de conto. A Galinha Ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Aí está o início do texto e está também escrito, sabe o quê? O assunto do texto. Aí está o assunto do texto, né? Esse assunto do texto está dizendo bem isso, né? A galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Aí vem aqui, essa fala aí é a fala do narrador. O narrador é como se ele estivesse vendo essa cena acontecer e ele diz: um dia uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Então, começando a segunda linha, vai ter, sabe o quê? Na segunda linha, você está acompanhando aí e está vendo na segunda linha, quem me ajuda a plantar esse trigo? Aí você viu um tracinho, né, um risquinho que tem aqui à esquerda, antes da palavra quem. Esse sinal gráfico a gente chama de travessão. Travessão é um sinal gráfico que indica
né? Que uma fala, indica uma fala. Geralmente a fala do personagem que participa do texto. Aí ele vai dizer, quem me ajuda a plantar o trigo? Isso aí foi uma fala da galinha. O narrador apontou a fala da galinha lá em cima, quando ele, né? Aí, quem me ajuda a plantar um grão de trigo? A galinha falou, por isso que tem um travessão. E como é uma pergunta, ela chegou entre os amigos e disse, eu fico imaginando ela apontando assim, quem me ajuda a plantar o grão de trigo? Aí é uma pergunta, por isso que tem um ponto de interrogação. E ainda complementa dizendo, perguntou aos seus amigos. Aí continua na terceira linha, um travessão e diz, eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Tem 4 travessão que os amigos dela, da galinha, falaram, né? Como eles falaram dizendo eu não, foi apresentado pelo travessão. Em seguida tem outro travessão, mas esse aqui vai se reportar a galinha, quando ela diz, então eu planto sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem falou isso agora foi o narrador de novo. Ali foram os personagens. Galinha, que é a personagem principal. E os personagens secundários são cão, gato, porquinho e peru. Então, a galinha voltou e disse assim, e foi isso... Não, a galinha não, o narrador voltou e disse, e foi isso mesmo que ela fez. Por quê? Porque ele estava observando, vendo e está contando a história. Ele vai contando a história e vai inserindo os personagens dentro da história. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despertar. Isso também ainda é fala do narrador, porque é ele que está observando essas coisas. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Fala ainda do narrador. Mas embaixo começa um travessão de novo. Na hora que você vê o travessão, é porque não é o narrador que está falando, quem vai falar é o personagem. Quem vai me ajudar a colher o trigo? A gente já supõe logo que é a galinha que chegou ali dizendo que ela convidou quem ia ajudar a plantar, todo mundo disse eu não. Agora ela diz, quem vai me ajudar a colher o trigo? Todo mundo fez a mesma coisa, travessão. Eu não, disse o cão, eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho, eu não, disse o peru. E tudo com travessão. Travessão é um sinal gráfico que indica que um personagem ou um ator, uma pessoa vai falar. Então tem outro travessão e diz, então eu colho sozinho. Disse a galinha, então ela falou. Aí o narrador volta novamente a falar sem travessão e diz, e foi isso mesmo que ela fez. A última parte dessa página 176. Vamos para o outro lado agora, que é a 177. Aí continua com travessão e diz, quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? A galinha perguntou novamente. Aí novamente travessão indicando fala dos amigos personagens. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porco. Eu não, disse o peru. Aí travessão novamente, porque ela também é personagem. Ela também vai falar. Ela disse, então eu levo. Disse a galinha cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando retomou aqui sem travessão e dizendo, e foi isso mesmo que ela fez, novamente o narrador. O narrador é aquele que conta a história. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou. Se ela perguntou, tem 2 pontos, porque aqui o narrador, quando ele bota 2 pontos, ele está encerrando a fala dele, narrador, e está indicando que vai haver outra fala depois da dele, e que essa fala é diretamente do personagem. Então começou lá com um travessão dizendo, quem me ajuda a assar a farinha? Aí todos os amigos com travessão indicando disseram, eu não, eu não, eu não. E eu travessão ela dizendo, então eu asso sozinha. Então retoma novamente aqui o narrador dizendo, a galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Aí quase na última parte começou novamente aqui os travessões. E aí diz, quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha.
Por isso que ela pôs ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica que a pessoa que fala, o personagem que fala, faz uma pergunta. E ela disse: quem quer comer esse pão? Aí recomeçou de novo, novamente todos com travessão. Aí agora que mudou, né? Mas eu não. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. E aí continuou com travessão também. Ela disse: isso é que não. Ela botou, aí aqui não vai aparecer, depois de não vai aparecer a exclamação. Exclamação indica surpresa, indica sentimento, indica emoção, indica susto. Aí ela botou: isso é que não, sou eu quem vai comer este pão. E aí a última parte do texto é o narrador que retoma e diz: e foi isso mesmo que ela fez. Né? Tá aqui o autor é o William Barnett, né? É o William Barnett. E aqui tem as informações sobre ele aqui embaixo no livro de vocês, na página 177. Né? Ele é um norte-americano, nascido em 1943. Depois de muitas pesquisas literárias, organizou sua obra. O livro das Virtudes para Crianças, que é de onde foi tirado esse texto para vocês, poemas, fábulas e histórias de grandes autores, Esopo, Irmãos Grimm, entre outros. Tá? Então tá bem a capa do livro, né? A capa do livro, a capa é amarelinha, bem colorida, desenhos coloridos. Muito bem, agora a gente vai ver aqui no livro Ápice, que eu pedi para vocês abrirem, ó. Abram o livro Ápice, é esse, de língua portuguesa, na página 176 e 177. Vocês já abriram e já estão acompanhando, não é isso? Muito bem. Pois agora está aqui o texto que eu acabei de ler, porque eu precisava ler devagar para ver se vocês acompanham. Quando é agora, vocês vão ler ele com o instrutor, com o seu instrutor aí de perto, seja sua mãe, seu irmão, sua professora de reforço, ou então você vai pausando o vídeo e vai lendo com a sua instrutora professora. Eu acabei de fazer a leitura é uma leitura gravada e você agora vai acompanhando. Mas o importante é você saber, vou mostrar para você, o importante é você saber que essa é uma narrativa, né? É um conto narrativo. Tá aqui, ó, o título é A Galinha Ruiva, que aqui, ó, um dia, uma galinha ruiva, um dia se refere a tempo. Qual é o tempo que aconteceu isso aqui? Aí você vai imaginar, foi um dia, você vai imaginar que dia foi esse. Você pode criar que foi um dia de sábado, um dia de sexta. Então, foi um dia. E aí, eu te perguntar qual é o assunto desse texto, você já tá vendo. Uma galinha encontrou um grão de trigo, né? Aí aqui começam os travessões, são esses tracinhos. Aí aqui nós temos esse pronome quem, ele é uma interrogação que a gente faz quando a gente quer conhecer os personagens, quando a gente quer conhecer o personagem que faz parte do texto, ou então os personagens que fazem parte do texto. Então aqui diz: quem me ajuda a plantar este trigo? Aí é claro que quem vai falar é personagem. Aí aqui diz: eu não, disse quem? O cão, eu não, disse o gato, eu não, disse o porquinho, eu não, disse o peru. E ela continuou, porque ela também é um personagem, então eu planto sozinha. Entendeu? E assim vai repetir no texto todo, tanto nessa página 176. Aqui está os animaizinhos, ó, aí, ó, tem a galinha plantando, tem a galinha com o trigo nascendo, tem a galinha aguando, para poder, a gente precisa cuidar da plantação, senão não prestam. E tem os amigos dela aqui, ó, deixando ela ir trabalhar sozinha e eles... Como é que vocês acham que esses amigos delas são? São amigos mesmo? Ou eles não são amigos? Ou eles são corajosos? Ou eles são preguiçosos? Tá? Vocês vão ver aí como é que são esses amigos. Vamos para a página 177. Essa aqui, ó. Tá aí no seu livro. Então, aqui continua os amigos sempre dizendo não e ela sempre trabalhando sozinha. Você conhece alguém assim que deixa a pessoa em casa fazer tudo sozinha? E as pessoas que moram na mesma casa não fazem nada, não ajudam a fazer nada?
Você acha que está correto? Ou será que ficaria bem melhor todo mundo feliz se cada um dividisse o trabalho em casa, para não cansar ninguém? Pensa sobre isso, tá? Aqui, ó, eu acabei de dizer que se trata de um conto, né? E esse conto, né? Quer dizer, o que é um conto? O conto é um texto narrativo de gênero literário. Ele tem foco em um fato, né? De um determinado acontecimento. Qual é o acontecimento? Ela tem encontrado um grão de trigo e querer plantá-lo para que possam comer todos de lá. De um determinado acontecimento, geralmente é uma ficção, quer dizer, não é um texto que aconteceu mesmo de verdade, é um texto fictício, inventado, criado, passado, né, tradicionalmente, de uma tradição oral. Ou seja, é uma história inventada. Os contos são fantasiosos, histórias de faz de conta, que são muito contadas para as crianças. Possui um narrador, que é quem conta a história. Quem conta a história é o narrador. Ele está narrando os fatos. Os personagens, o tempo, o espaço. O tempo é quando acontece, né, a história. O espaço é onde acontece. Onde é que está acontecendo? E um enredo. Enredo é exatamente todo o desenvolvimento da história. É a história, a própria história. Ou seja, a história é dividida em começo, meio e fim. A história quando começa, quando se desenvolve, quando termina. Muito bem. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma parte que faz as perguntinhas assim. Quem, onde, o que e como. Tá? A gente vai ter um vídeo, que esse vídeo vai mostrar para vocês, né, quem se refere a descobrirmos os personagens. Onde acontece a história, é numa fazenda, é no sítio, é numa casa, acontece onde? Numa floresta. Acontece no rio, acontece no lago, acontece no mar, acontece onde? O que? O que? É o que acontece na história. O que está acontecendo na história? Qual é o acontecimento? Qual é o fato principal? Como? Como é que essa história está se desenvolvendo? É mais ou menos isso para a gente poder entender os textos. Se não for, não dá para entender, não. Então, vamos lá. Se a gente chegou nessa parte, vamos ver essa outra aqui, ó. Vai já explicar para vocês. O texto conta a história de quem? O texto conta a história de quem? É uma pergunta. O texto conta a história de quem? Quem é que está ali naquela história, sendo questionada, sendo criada motivos para ela? Quem? A galinha. A galinha ruiva. Então, o texto conta a história de quem? Da galinha ruiva. Um dia que a galinha ruiva achou um grão de trigo e o que aconteceu depois disso. Então, a galinha é a personagem. Muito bem. Ele conta a história da galinha ruiva, que é a resposta. Então, assim, o texto conta a história de quem? Esse de quem aí se refere a personagem. Então, ele é o texto, viu? Ele conta a história da galinha ruiva. Onde se passa a história? Esse onde se passa a história se refere ao lugar que aconteceu a história. Aí a resposta, provavelmente é um sítio, uma fazenda, tá? Num campo, numa lagoa, entendeu? No quintal de uma casa. Aí a próxima é o que? O que acontece na história. Esse o que aí se refere com os fatos da história. O que ia acontecendo na história? Então, quando a gente consegue descobrir o que aconteceu realmente para aquela história acontecer, para aquela história existir, a gente está identificando o assunto do texto. Então, o assunto do texto é: a galinha encontra um grão e pede ajuda aos animais para plantá-lo, para colhê-lo e para fazer o pão. Aí a resposta, né? Aí é o assunto do texto. Como?
A palavra como a gente faz para poder entender, por exemplo, como ela consegue plantar, colher e fazer o pão. Quer dizer, como foi que ela conseguiu fazer tudo isso sozinha? Ela conseguiu. Então, como se refere ao conflito da história? Como é que surgiu o conflito e como é que ele se resolveu? Então, é assim, como ela consegue plantar, colher e fazer o pão? Conflito e sua resolução. Exatamente, o conflito começou no início, quando ela encontrou esse grão, e o que ela logo foi atrás, que foi de ajuda para plantar, colher, fazer o pão. E como terminou, que foi ela achando que ela tem direito de comer o pão sozinha, porque ela trabalhou sozinha. Eles não ajudaram em nada, então ela não dividiu o pão com eles. Então diz assim, como? Ela consegue plantar, colher e fazer o pão. Conflito e sua resolução. Ela planta, colhe e faz o pão sozinha. E no fim não aceita dividir o pão com os animais. Aqui é a compreensão do fim da história. Entendeu? Então é muito importante esse resumo. Se você quiser, copia ele numa folha de caderno onde você não arranque, que é muito importante para você compreender. Isso aqui vai dar certo para todos os textos que você lê. Muito bem. Quando você terminar de ler isso aí, você vai tocar nesse link e aqui vai fazer o complemento para você dos elementos da narrativa, que são exatamente os que eu já tinha falado, são o narrador, os personagens, e vai dizer qual é a função de cada um. Você toca no link e assista, tá? Quando terminar de assistir nesse link aí, você toca nesse outro link aqui embaixo, da pontuação, para você entender melhor um pouco a pontuação. Já falei no texto lá em cima um pouco sobre o travessão, que esse travessão, ele indica a voz do personagem. Falei também sobre o ponto de interrogação, que ele indica que está havendo uma pergunta, alguém está fazendo uma pergunta. E falei também sobre o ponto de exclamação, que ele indica sensações, emoções, surpresa, né? Que surpresa também é emoção. Admiração, espanto, medo. Então, quando a gente está... Até isso a gente tem que entender para fazer uma leitura fluente, uma leitura com entonação. Aí você toca nesse link aqui que ele vai falar sobre as pontuações. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai já entrar nos exercícios para fazer, ok? Então, nós vamos dividir esse vídeo em 2.